Cara, que eu não. Bom dia a todas, todos e todes que já nos acompanham aqui no nosso programa Quarta Sindical, este programa que é uma parceria entre a CUT Paraná e o Jornal Brasil de Fato Paraná. Sou Ana Carolina Caldas, repórter do Brasil de Fato, e como todas as quartas-feiras, nós trazemos aqui para vocês temas da atual conjuntura e principalmente de impacto na vida dos trabalhadores. Hoje nós continuamos aí com o tema da semana passada, falando sobre a preparação para o Congresso Nacional da CUT e a realização dos primeiros congressos estaduais. E, como todas as quartas-feiras, eu divido a mediação do nosso programa com o recém-eleito, reeleito, presidente da CUT Paraná, Márcio Killer. Nós vamos falar em relação a isso, inclusive, e o Márcio vai apresentar os nossos convidados de hoje. Bom dia, Márcio. Bom dia a todas e todos que já nos acompanham por mais um Quarta Sindical. Esse é o nosso programa de número 160, é o centésimo, septuagésimo programa Quarta Sindical, todas as quartas-feiras no ar, sem falhar uma, sempre levando as notícias do mundo do trabalho, dialogando com sindicatos e federações. Antes de apresentar os meus companheiros, que também foram reeleitos em seus respectivos congressos, eu quero pedir para o Lucas carregar o card do nosso comitê de lutas, comitê virtual, sindical e popular, vote 13, governem para nós. Lucas, se estiver fácil aí, senão a gente carrega depois, mas só reforçando a necessidade de a gente continuar com os nossos comitês de lutas organizados, continuar com as brigadas digitais organizadas para fazer esse enfrentamento. O governo mudou, mas nós estamos num governo em disputa e por isso é fundamental trabalhadores e trabalhadoras estarem organizados para colocar como prioridade as suas demandas. Isso disto, quero já pedir para que você compartilhe para que nós possamos chegar cada vez mais longe com as notícias do mundo do trabalho e vou apresentar então meus companheiros que também foram reeleitos em seus respectivos congressos estaduais que aconteceram nesse último final de semana, esse bloco aí do último final de semana. Vamos falar então com o Will Pereira, natural de Fortaleza. O Will tem 45 anos e é metalúrgico desde 1997. Foi membro da direção da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, CNM-CUT, 2012 e 2019, do Conselho Estadual do Trabalho, em 2007 e 2015, e do Comitê Estadual de Combate ao Coronavírus, 2020 e 2022. Também é secretário do Sindicato dos Metalúrgicos do Ceará, o Sindimetal, e foi reeleito presidente durante o seu 15º Congresso Estadual do Ceará, realizado em Fortaleza, agora, no último final de semana de julho. E também o companheiro Manuel Lages, que é servidor federal do Estado do Maranhão, que é funcionário do Ministério da Saúde e dirigente de formação do Sindicep. Também participa do Conselho Estadual, Municipal e Estadual de Saúde, no Estado do Maranhão. E também, assim como eu e o companheiro Will, foi reeleito no seu Congresso Estadual do Maranhão, da CUT Maranhão. Isso dito, quero passar então a palavra para minha companheira de todas as quartas-feiras aqui no Quarto Sindical, a jornalista do Brasil de Fato Paraná, Ana Carolina Caldas. Obrigada, Márcio. Então, eu vou já dar o pontapé inicial aí sobre a reeleição de vocês
e a avaliação desses primeiros congressos estaduais, né, os congressos que aconteceram aí nos seus respectivos estados e cidades. Então, eu vou passar para vocês contarem um pouquinho, né, a importância desses congressos. A gente vive um outro momento, uma outra conjuntura, podemos dizer o início de uma nova conjuntura aí, depois de uma conjuntura difícil, né, que o movimento sindical, classe trabalhadora viveu. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês essa avaliação. Vou passar primeiro para o Manuel, depois para o Will, e aí também a gente escuta um pouquinho a avaliação do Márcio, já que estamos aqui com 3 presidentes reeleitos. Manuel, com você. Só está com o teu microfone desligado. Bom dia novamente, Ana Carolina, Márcio e Will. A vocês dois, meus parabéns, viu? É muito bom já começar dialogando com novos presidentes, né? Novos reeleitos presidentes, né? Para que a gente possa continuar essa linha de trabalho que nós temos feito sob comando do nosso presidente nacional, Sérgio Nobre. É uma grande satisfação participar desse programa. Eu assisti uma parte quando o Donizete, semana passada, falou com vocês, e ele já estava aqui no Maranhão, né? E aí foi legal. E aí, para minha surpresa, estou convidado hoje aqui para poder ladear com vocês e conversar essa conversa boa de presidentes reeleitos. Manuel, queria que você contasse um pouquinho aí a importância do que você tem como balanço aí do Congresso, do Congresso que vocês realizaram. Já. Eu comecei fazendo saudação e achei que ia poder falar um pouco mais depois. Não, já pode emendar. A nossa reeleição foi dada num momento assim muito, muito especial aqui no Maranhão, né? A gente precisava fazer com que as coisas funcionassem depois dessa pandemia, e toda a direção se empenhou, todos os 59 sindicatos presentes no Congresso. Nós temos na base quase 100 filiados, 100 sindicatos filiados, entre eles federações também, e estiveram presentes mais de 160 delegados. E aí deu para ver que todos os ramos, todos os setores que estão ligados à CUT fizeram todo o esforço possível para poder estar aqui e nós mudarmos a cara da CUT. Baseado no direito do Estatuto da CUT, nós fomos para uma recondução, e com isso nós praticamente recompomos a direção, salvo alguém que não queria continuar, ou os sindicatos que quisessem estar trocando nomes. Foi assim que foi feito. Portanto, temos uma boa renovação, apesar do espírito e do princípio da recondução da direção. Nós optamos por essa linha e foi, assim, vamos dizer, mais fácil montar essa nova diretoria. As propostas, as conversas, as discussões foram muito boas. Nós colocamos em voga aquilo que está sendo pautado aqui no Maranhão, a começar 2 coisas bem inéditas, né? Nós ainda não tínhamos tido oportunidade de sentar direito com os representantes, quem está encabeçando o movimento dos trabalhadores de plataformas e aplicativos, e já há pressa, porque há uma disputa já nessa base que ainda não está consolidada de fato como entidade, mas já há movimentos em vários locais do Maranhão. Celular caiu. Em vários locais do Maranhão, para poder garantir essa institucionalidade desse movimento. São trabalhadores que estão se organizando, e está cabendo a nós da CUT, está cabendo a alguns companheiros do PT mediar essa discussão para que eles possam estar devidamente orientados a montar essa estrutura que vai somente favorecer essa categoria.
Outra discussão também boa que nós estamos fazendo e colocamos na pauta das reivindicações que vão para o nacional e para que a gente possa trabalhar nos próximos 4 anos é a possível exploração de petróleo e gás na bacia do Maranhão. A bacia do continente, além do continente, ela está devidamente estudada, mapeada daquilo que tem a oferecer, como em poucos anos vimos o pré-sal acontecer no Rio de Janeiro. Nós temos já estudos aqui no Maranhão também de que isso é possível. Mas nós estamos marcando agora para o começo de agosto, deve ser semana que vem, a próxima discussão, que é com os ambientalistas. Quem defende que isso não deva ser feito, né? Porque aí nós já verificamos a parte de estudo e a viabilidade técnica e financeira desse empreendimento dar certo. E agora vamos falar com a parte ambiental, o pessoal que está preocupado com a ecologia, mas haveremos de chegar a um consenso, porque petróleo é explorado em todo o mundo e todas as vicissitudes que possam acontecer, todos os atrapalhos que acham que possa beneficiar esse tipo de negócio, a gente tende a conversar e fazer com que isso dê certo. No mais, todas as outras categorias, os sindicatos de trabalhadores estão empenhados em fazer com que a nossa campanha salarial, nossa campanha de filiação melhore, né? Depois da queda de quase perdermos, eu digo isso por experiência própria aqui do Sindicep, nós perdermos a consignação. Bolsonaro chegou a cortar 2 meses isso, e a gente pretende fazer com que essa reforma sindical nos dê, não a que está sendo feita lá, mas uma que nós podemos fazer internamente, que é colocar filiados, tocar a discussão da contribuição do trabalhador. O trabalhador já sabe, e nós também sabemos, a CUT sabe disso, que não dá mais para voltar ao imposto sindical. Então, as alternativas precisam ser trabalhadas, e é nesse sentido que a gente pretende fazer com que o financiamento da luta da classe trabalhadora venha, porque se os trabalhadores não estiverem conscientes de que tem que cooperar com isso, fica difícil. Entre outras campanhas que estão bem engatilhadas, estão bem pontuadas no nosso plano de lutas e naquilo que nós apontamos como discussão para fazer daqui a 4 anos. É isso. A Ana caiu, está voltando agora. Voltei, Márcio. Voltou e acabou de concluir, por gentileza. Desculpa. Will, então eu passo para você falar um pouquinho aí, o balanço sobre o congresso de vocês, a perspectiva aí futura. Tá, bom dia ou boa tarde, né? Aqui, enfim, nesse horário tão bacana. Saudar a nossa amiga Ana e dizer da grata satisfação de dialogar nesse momento aos meus companheiros de CUT, nosso companheiro Márcio e o nosso companheiro Manuel Lages. Eu imaginei que o Manuel iria nos convidar para conhecer os lençóis maranhenses também. Fiquei aqui aguardando. Mas eu vou dizer, o Emanuel, vamos festejar aqui no estado de Ceará, e sintam-se todos os meus 3 amigos aqui convidados para conhecer as belezas que Fortaleza e o Ceará têm. Então, sintam-se convidados. Quando vier a Fortaleza, Ceará, nos procurem. Mas eu queria dizer, Ana Carolina, de que o nosso congresso ele foi muito, eu diria, o balanço que nós fazemos foi de muito positivo. Nós tivemos cerca de 455 delegados, né, no nosso congresso, obedecendo a paridade, que é tão importante, né? Às vezes a gente fala tanto, né, da importância das políticas para as mulheres, da inclusão da mulher, e a gente não acaba esquecendo de praticar
com mais veemência. E aqui na CUT do Estado do Ceará, a gente tem colocado isso, a questão dessas delegações, né, poderem aí cumprir, e no nosso congresso a gente observou e percebeu, né, a presença das companheiras mulheres, que foi fundamental no processo de discussão. Nós tivemos a presença do nosso companheiro Sérgio Nobre, que fizemos um bom debate no que diz respeito à reforma sindical, que ora temos o debate aí nesse Congresso Nacional que aí está, né? Nós tivemos também, conversamos um pouco sobre a questão da conjuntura, que ali foi fundamental, a gente compreender, né, do que nós erramos um pouco ali atrás, para que nós possamos corrigir daqui para frente, porque são os novos desafios, né? Ou seja, fizemos um balanço, e o balanço que fizemos juntamente com os sindicatos foi extremamente positivo, né? Nós tivemos durante esses dois últimos anos, a filiação de novos 35 sindicatos, sendo 3 do ramo serviço e comércio, né, sendo 2 do serviço público e 30 sindicatos de agricultores e agricultoras aqui do estado do Ceará. E nós estamos nesse diálogo também com outras categorias para fortalecer a nossa CUT, que é fundamental. Estamos dialogando com setores do transporte, da construção civil, setores da confecção feminina também, que possam, eu não diria ingressar na CUT, mas retornar para a CUT, que é fundamental aqui no estado do Ceará. A nossa eleição, primeiro que eu queria dizer, Ana, Márcio e meu companheiro Manuel Lages, de que não estava pautada a minha reeleição. Eu já estava no meu segundo mandato, né? E fui surpreendido quando eu fui chamado por um grupo de sindicatos, fui chamado aqui pela FETRAES, por exemplo, e foi colocado o desafio para irmos para o terceiro mandato. Eu, naturalmente, estava preparado para uma outra missão no município na qual sou filho, que é o município de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, e fui chamado para esse novo desafio, que é o terceiro mandato aqui na CUT do estado do Ceará. Aceitei, fizemos um bom diálogo com todos os ramos que compõem a nossa Central Única dos Trabalhadores. Não é à toa que esse terceiro mandato nós estamos indo sem disputa. Nós não tivemos disputa nem no primeiro mandato, nem no segundo, e agora também no terceiro nós não tivemos disputa. Muito pelo contrário, foi um fortalecimento, um diálogo, onde a gente pudesse englobar, né, o máximo de categorias, o máximo de sindicatos, vamos dizer assim, de representatividades no conjunto da nossa direção. Nós temos uma renovação de basicamente 40% da nova direção, que ora foi eleita no último domingo, né? E isso para nós é muito positivo. Quais são os desafios, não só para a CUT do Estado do Ceará, mas para o sindicalismo como um todo? Eu acho que o ponto número 1 é como nós podemos dialogar, né, com essas novas atividades que o mundo do trabalho vem apresentando, que é fundamental. Por exemplo, a questão dos trabalhadores por aplicativo, né? Como que nós podemos dialogar com essa categoria que ela tem uma representatividade enorme no nosso país. Isso é uma realidade em todos os estados da federação. Portanto, como nós vamos dialogar, né, com essas novas atividades que estão aí no mundo do trabalho? Um outro desafio imenso que nós da CUT, o movimento sindical brasileiro, precisa compreender é como vamos incluir, como vamos dialogar com a juventude do nosso país. Haja visto que me parece que a juventude parece que só tem 2 caminhos: ou a igreja pentecostal, né, e não a crítica generalizada, pelo contrário, a gente respeita muito bem, ou o mundo do crime. E onde fica o sindicalismo, né, para a juventude no nosso país? Portanto, nós precisamos dialogar com também esse setor que é fundamental e que é importante. Um grande exemplo que nós podemos dar, né, é fortalecer aquilo que foi implementado no governo Lula 1, no governo Lula 2 e no governo da presidenta Dilma. Me vem aqui à cabeça, por exemplo, os direitos da doméstica,
que está em lei, mas quando a gente vai para a prática, a gente acaba não enxergando. E a CUT, ela tem o dever, né, de fortalecer isso, de fazer com que a lei possa ser cumprida e deixar essa realidade, que é, por exemplo, trazer uma jovem do interior do estado para trabalhar na casa ali do patrão, né? Muitas das vezes o patrão diz que faz parte da família, até quando convém, né? Até quando aquela jovem está servindo, né, aquela família e faz parte da família, né? Quando não, quando se recusa, quando vai dormir mais cedo, quando adoece, por exemplo, quando tem algo para resolver do seu âmbito pessoal, aquela família acaba não tratando muito essa jovem, né, como um trabalhador, ou seja, como trabalhadora mesmo, com seus direitos, que é fundamental. É por tudo isso que a gente foi para a reeleição e esses desafios, certamente, nós iremos enfrentar ao longo do próximo período. Fortalecer cada vez mais as políticas públicas para a classe trabalhadora é fundamental e nós vamos bater de frente no que diz respeito a esse Congresso Nacional que aí está, que é muito conservador. O Centrão não fala a língua da classe trabalhadora, mas nós compreendemos que o governo Lula tem a necessidade, sim, de dialogar com o Centrão, com outros setores que fazem um Congresso Nacional. Mas muito mais, nós temos que compreender que o movimento sociais, que o movimento sindical, a Central Única dos Trabalhadores, que foi protagonista no último período, aqui no estado do Ceará, Manuel Lages, nós realizamos cerca de 720 atividades de rua. Isso não é pouca coisa para fazer com que nós pudéssemos aí derrotar o bolsonarismo, que estava muito forte, né, no território brasileiro, e para nós foi fundamental e importante. Fortalecer a luta, fortalecer as nossas bandeiras, esse tem sido um grande desafio para a nossa Central Única dos Trabalhadores, e nós vamos juntos, nesse próximo período, fortalecer as nossas bandeiras, dialogar com a juventude, compreender os desafios, os novos desafios do mundo do trabalho. Valeu, e eu queria também ouvir você um pouquinho, Márcio. Conta um pouquinho sobre o Congresso aqui no Paraná, e daí já emenda aí no segundo bloco. Tá bom, legal. Então, falando um pouquinho do nosso congresso aqui no Paraná, que segue um calendário dos 27 congressos estaduais que se realizarão antes do Congresso Nacional da CUT, né, é um momento importante aí para que nos estados nós também possamos tratar a construção da nossa pauta, a construção de um plano de lutas vigoroso para o próximo período e que tenha na ordem do dia colocar a plataforma da classe trabalhadora, que a CUT apresentou nas eleições, como prioridade, né, para ser atendida por esse governo que nós consideramos democrático e popular. Bom, os companheiros já deram aqui uma noção da diferença desse nosso congresso de agora, de 2023, para os congressos que aconteceram em 2019, onde nós estávamos sobre a égide do golpismo, sobre a égide do avanço do protofascismo, e nós conseguimos dar uma brecada nisso, né? Eu sempre tenho dito aqui para os companheiros e companheiras das federações e sindicatos que, desde 2014, nós estamos vindo fazer resistência. A gente faz as nossas plenárias, os nossos congressos, envolvendo o movimento social, envolvendo o movimento camponês, MST, MAB, os movimentos sociais como um todo, para fazer resistência. Nós estávamos só olhando para fora da CUT e a gente não tinha a oportunidade de fazer um bom debate interno dos nossos problemas, avançar na nossa organização. E os congressos estaduais que acontecem agora, eles estão tendo essa oportunidade de olhar para fora, porque ainda é momento de resistência, é momento de a gente estar organizado, mas também é um momento fundamental de a gente pensar a nossa organização interna, pensar como vamos crescer. Os companheiros aqui, ambos falaram que suas CUTs cresceram. Aqui no Paraná não foi diferente, nós trouxemos de volta e filiamos alguns ramos importantes, 14 entidades nesse período, né? Contamos já com uma quantidade de sindicatos da agricultura familiar bastante numerosa, então isso nos dá essa força de representação de 6 federações e 180 sindicatos filiados. E estamos ampliando aí em diversos ramos, dos municipais, né? Voltou o Sindipd, voltou o Sindicato dos Correios, que era um sindicato
que era cutista, teve um tempo fora, agora voltou a se perfilar conosco, voltou o sindicato aqui da capital, né, o SISMUC, que voltou a perfilar conosco. Então, nós conseguimos, nesse processo, fazer essa aproximação, e o Congresso, para nós, foi de um debate intenso entre as correntes políticas para fazer com que esse Congresso, a realização dele, digo um debate intenso anteriormente ao Congresso, para que a gente pudesse chegar no Congresso com uma discussão propositiva, discutir nosso plano de lutas. Não levamos para o Congresso maiores discussões do ponto de vista da composição da direção, porque a gente, entre as forças, conseguiu fazer isso anteriormente e fizemos um congresso propositivo, onde participaram aproximadamente 270 delegados aqui do Paraná, né, representando mais de 100 sindicatos, né, e isso foi fundamental para nós. Também, nesse processo de análise, e os companheiros aqui também falaram, de 2019 para 2023, nesse balanço, nós não podemos deixar de falar do mal do século aqui, que eu acho que vai perdurar por muito tempo essas análises, que é a questão da pandemia. A pandemia fez com que nós tivéssemos que nos reinventar. E o Quarta Sindical, inclusive, né, que hoje está no seu 160º programa, foi uma das novidades que nós conseguimos dar continuidade, porque foi o instrumento que nós criamos para poder estar nos sindicatos quando a situação de saúde dizia que nós tínhamos que ficar afastados. O Quarta Sindical conseguiu cumprir esse papel naquele momento e depois se consolidou como esse espaço importante que já completa 3 anos. E aí eu queria, mais uma vez, aproveitar para agradecer essa parceria com o Brasil de Fato Paraná, que fez com que a gente pudesse trazer aqui, ao longo desses 160 programas, temas fundamentais do mundo do trabalho, da organização, da educação, do magistério, dos metalúrgicos, dos bancários, enfim, foram vários temas que nós trouxemos, e é um instrumento que se fortalece. Hoje é retransmitido por mais de 40 entidades sindicais. A hora que vocês começam a nos ver aqui na tela às 11h30, mais de 40 sindicatos também reproduzem automaticamente o Quarta Sindical. E nós, nesse congresso, então, foi coroado com uma boa discussão, ao qual eu já aproveito também para agradecer todas e todos que participaram da abertura, fizeram painéis, professoras, universitários, marqueteiros, onde a gente conseguiu fazer uma boa discussão, os companheiros das pautas identitárias, os companheiros de gênero, raça, a gente conseguiu fazer um bom arcabouço de discussão e preparar o nosso plano de lutas aí para o próximo período, levando em conta que nós temos algumas tarefas fundamentais, dentre elas a defesa da Copel, uma empresa nossa aqui do estado do Paraná, está sendo ameaçada de ser entregue para 2 ou 3 grandes empresários nacionais ou internacionais, que, como diz o ex-governador do estado, Roberto Requião, não sabem nem aonde fica o Paraná no mapa mundi. Então, é fundamental que nós nos concatenemos nessas lutas. Esse enfrentamento, por exemplo, da política de juros absurdo, que precisa baixar, porque está atravancando o desenvolvimento, não está podendo avançar na geração de emprego e renda, porque, na contramão do que acontece na sociedade que caminha para frente, o presidente do Banco Central puxa o freio e tenta dar uma ré para caminhar para trás. E nós não vamos permitir que isso aconteça. Inclusive, entre hoje e amanhã, deve acontecer a reunião do Copom e nós esperamos que tenha pelo menos um pouco de consciência e volte a baixar os juros. Enfim, Ana, a gente tem aí diversas questões colocadas no Congresso e que apontam para o fortalecimento desse plano de lutas, né? Nossos companheiros e companheiras, a gente viu no semblante deles, saíram animados para esse período, para a gente poder continuar a luta, engrossada é essa luta pelos movimentos sociais. E aí, só terminando, eu queria pedir, se o Lucas estiver na mão, um rápido videozinho que a gente fez do Congresso, aí para vocês terem uma dimensãozinha de como que foi o nosso Congresso aqui.
Legal, então foi um pouquinho aí do nosso congresso, e aí eu queria já emendar então para os companheiros aqui, Manuel e o Will, né, começando agora pelo Will, quais foram os principais pontos de debates abordados aí com relação às plataformas estaduais que foram debatidas no Secult aí, rumo ao nosso 14º Congresso Nacional da CUT? Começa com você, Will, depois passo para o Manuel. Tá. Primeiro, Márcio, nós fizemos uma análise de conjuntura, né, com o presidente do PT estadual, nosso companheiro Antônio Filho, companheiro Conin, né, que a gente tem uma avaliação muito positiva que a esquerda, não só no Ceará, mas a nível de Nordeste, tem dado uma contribuição muito positiva, né? A gente percebe, por exemplo, de que em 2018, se dependesse do Nordeste, o nosso presidente era um professor, né? E não essa criatura que, graças a Deus, né, graças ao bom Deus, deixou a presidência da República. Então, nós tivemos ali a conjuntura, nós temos a avaliação, um balanço do que foi o último período, né, para a nossa Central Única dos Trabalhadores e para o movimento sindical cearense, que é tão importante. Fizemos um debate no que diz respeito ao plano de luta, que tem que estar concatenado com o que pensa a CUT nacional, né? A gente percebe hoje, por exemplo, que no Congresso Nacional vem o debate novamente, o Manuel Lages deve compreender muito bem isso, que é a questão da PEC 32, né? Que é a questão de pressionar os servidores públicos de alguma forma, né? Então, a gente precisa ali, né, ser solidário com os servidores das três esferas, a nível de Estado, a nível federal e a nível municipal, porque certamente essa companheirada, passando essa questão da PEC 32, por exemplo, serão extremamente pressionados, e nós não podemos aceitar isso por hipótese nenhuma, né? E nós vamos ter também, já nesse pertinho aqui da gente, ainda nesse mês, né, a grande marcha das Margaridas. Então, é fundamental as CUTs, né, no dia 15, 16, baixarem as portas e ocuparmos Brasília e estarmos juntos, nós que somos os homens, se somar às companheiras Margaridas, porque tem uma pauta extensa a ser entregue, não só ao presidente da República, mas também ao Congresso Nacional, né? Então, nós temos essa pauta. Nós temos também as campanhas salariais no segundo semestre, que é fundamental a gente poder alavancar no que diz respeito à questão do percentual das demais categorias que negociam no segundo semestre, que é importante e que é fundamental. Nós vamos também retomar, né, a discussão com a Frente Brasil Popular, já visto que no Paraná, tanto no Maranhão, com certeza deve ter um bom diálogo com os movimentos sociais, retomar. Por que nós queremos retomar? O presidente Lula colocou uma coisa que é fundamental, né, que não deixem de ir às ruas, não deixem de ir às ruas. E isso nós temos que fazer. Nós não podemos deixar as ruas, ou seja, deixar o presidente Lula, né, resolver a parada sozinho. Eu acho que não é legal, né? Eu acredito que nós temos as condições, coordenado pela CUT, pelos grandes movimentos sociais, voltarmos às ruas para pressionar esse Congresso e as bandeiras da classe trabalhadora possam ser colocadas em pauta. Possa ser revista, por exemplo, a reforma trabalhista que retirou direitos da classe trabalhadora. Vários setores foram atingidos no que diz respeito a reforma trabalhista. Então, nós precisamos pautar isso. Nós precisamos, mais do que nunca, fazer pressão ao Banco Central, porque o presidente do Banco Central, o senhor Costa Neto, ele precisa compreender, né, de que a agenda dele foi derrotada em outubro passado. Ele tem que cumprir uma agenda, né, do povo, que o povo brasileiro fez opção em outubro passado. É isso que é preciso compreender, de que esse percentual que chega a 13,35%, se eu não me engano, 13,75%, certamente ele pressiona a classe trabalhadora dos mais diversos setores. E nós precisamos, mais do que nunca, fazer a pressão em cima do Banco Central, pedir
a retirada do presidente do Banco Central, porque não dá para juros dessa maneira, né? A sociedade aguentar, a sociedade suportar, né, um percentual, né, um juros altíssimo como esse. Então, nós que fazemos a CUT do Estado do Ceará, faremos o nosso papel nesse próximo período que é fundamental. E fortalecer a Frente Brasil Popular juntamente aos movimentos sociais. A Frente Brasil Popular foi fundamental no último período, né, no que diz respeito aos ataques que a classe trabalhadora tanto sofreu por parte do governo Bolsonaro, e nós precisamos retomar para pressionar esse Congresso que aí está. Né? Não é pouca coisa, mas a gente conta nos dedos quantos deputados federais defendem e estão com a pauta da classe trabalhadora. E nós precisamos pressionar o Congresso Nacional. Sabemos que o ano que vem é um ano eleitoral e deputados federais, senadores querem voltar às suas bases, eleger os seus vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, enfim, mas nós precisamos, mais do que nunca, fazer a devida pressão. Eu tenho como exemplo a estratégia que a CONTAG, né, implementou em todo o país, que foi a pressão às câmaras municipais para que a reforma da Previdência lá no governo Temer não pudesse passar. E isso deu certo, foi contagiante no que diz respeito em todo o país, aqui na região Nordeste, fez um brilhante trabalho e pressionando a base dos deputados federais, aquilo que o Congresso e o governo Temer, naquele período, queria passar, não passou. Portanto, fica o nosso registro e os desafios para o próximo período. É tudo isso que a gente coloca nesse momento. Tá bom, Márcio? Tá ótimo. Passo agora, só a gente retornar aqui. Passo agora, então, para você, Manuel, para fazer um pouco desse balanço aí dos debates do Congresso Estadual do Maranhão. Beleza, Márcio. Tem uma tônica que não pode faltar, e aí a gente ouviu aí na fala do Will, nós nos juntarmos, né? Como diz aquele antigo ditado, a união faz a força, ninguém sozinho faz nada, e é baseado nisso que foi colocado várias vezes, e pelos grupos, a tônica de que é unindo que a gente vai apontar quais são os nossos caminhos. Teve uma coisa que nos uniu muito, né, e isso foi inteligente da nossa parte, quando houve aquele governo anterior, que inclusive teve isso nos grupos, né, o povo diz assim, não façam relatoria nem citando o inominável, é governo anterior, né, que é para não constar nas nossas linhas, nas nossas laudas, nada que fale o nome. E aí nós tivemos uma união muito forte durante o governo passado, que foi nas ruas. Inúmeras edições de fora o nome dele, né? Aí a gente mandou fazer máscara, mandou fazer várias coisas. Então, todo mês já tinha data do mês marcada para a gente estar na rua. Então, uma vez por mês tinha essa reunião, era um ato em que a gente só escolhia o lugar, ia para lá com o carro de som, cada sindicato, cada movimento, que tinha um grupo de WhatsApp que nos unia, e não foi só sindicatos cotistas, mas todos os outros sindicatos, todas as outras centrais fizeram parte desse movimento e nos colocaram como diferencial, né, na pauta. A mídia chegava a tocar isso durante o dia todo e se repercutia durante os outros dias, porque não só a classe trabalhadora, mas os movimentos sociais, a população se via representada. E assim, diferente do que se viu no Chile, por exemplo, aqui a gente não conseguia colocar aquela quantidade de pessoas, né, quando estavam brigando pelo governo lá, mas foi um exercício de que é somente nas ruas que a gente consegue colocar essa questão de um governo que está em disputa com a classe trabalhadora e com a sociedade para poder brigarmos, né? Então,
o Fórum das Centrais tem funcionado aqui no Maranhão. A gente sentou muito para poder fazer esses atos no governo anterior. Isso fez com que Povo Sem Medo e todas as frentes que apareceram na época eram bem-vindas e fizeram com que a gente mostrasse isso. Isso repercutiu no que nós decidimos no Congresso e trabalhar isso para poder impactar dessa vez nas assembleias legislativas, e aí eu digo isso particularmente que nós estamos jogando com proposta para o Nacional, mas assim, para a Assembleia Legislativa do Maranhão, é justamente essa união que vai fazer com que nós mudemos alguma coisa nas decisões dos deputados aqui. E, nacionalmente, o Congresso precisa ser impactado daquilo que a classe trabalhadora quer que o Congresso paute, né? Se o governo é nosso e nós estamos em disputa, nada mais alinhado do que fazer com que o Congresso ouça a voz da classe trabalhadora, porque dificilmente o judiciário vai nos ouvir, e aí esse papel o presidente Lula tem feito com maestria, né? Então, o Will tem também a prova de que a gente já tem umas conversas boas feitas, porque além do fórum daqui, das centrais, o fórum das CUTs também tem funcionado, tocado pela Escola Nordeste de Formação Marise Paiva de Moraes, sob o comando do meu xará Manuel Messias. De tempos em tempos, né, há reuniões do fórum das CUTs para que a gente possa estar discutindo o desenvolvimento do Nordeste. E partiu até com o princípio de que nós precisamos dar essa tônica para que o Nordeste vire um novo Centro-Oeste, né? Que aquela linha de desenvolvimento que acontecia somente ali Rio, Minas e São Paulo, né? O Nordeste agora precisa explorar todo o seu potencial turístico, de petróleo, de tudo que há de riqueza no Nordeste, nós vamos precisar explorar nessa conversa, junto com as outras CUTs do Nordeste, para que a gente possa estar dando esse novo olhar e rumo, né? Se o país está em união e reconstrução, essa união já tem um modelo preparado, e nós estamos tocando isso aqui no Nordeste, para poder fazer a reconstrução do Brasil a partir do Nordeste. Nós também apostamos que a renovação de quadros é uma coisa muito premente. Nós temos, e isso vai ser centrado com formação, duas linhas de atuação bem forte que nós tomamos, intensificar a formação, porque nós precisamos cada vez mais de quadros qualificados dentro dos sindicatos e dentro da central, e para isso ninguém faz também nada acontecer, como está aí, ó. A quarta sindical é um sucesso já há 3 anos, já chega a quase 200 edições, porque é um exercício valoroso que a comunicação faz. Então, na comunicação, nós precisamos fazer, e aí é um detalhe que foi falado na análise de conjuntura aqui, que foi feita pelo Donizete e um professor da nossa Universidade Federal do Maranhão, em que apontaram que se o movimento sindical não estivesse à frente de tocar as coisas que precisam ser tocadas, nós não estaríamos onde estamos. E aí a gente precisa só colocar isso para fora, e só se coloca as coisas para fora com comunicação. Uma comunicação alinhada e na disputa dos grandes meios de comunicação. As brigadas digitais são um exemplo em todo o Brasil que a CUT fez, e nós precisamos reforçar isso e fazer com que isso seja também um canal não só de comunicação, mas de formação da classe trabalhadora, formação de consciência, fazer com que pensem mais aquilo que está além dos noticiários dos grandes veículos de comunicação, né? As campanhas pela baixa de juros é premente, é urgente, diminuir só 0,25% nessa reunião do Copom não vai adiantar muito, portanto,
as ruas precisam dar esse tom. E teve uma novidade também aqui, trazida pelo Donizete, a reunião do macrosetor. É uma ideia, não sei se esteve no Ceará, não sei se ele falou com vocês aí do Paraná, naquela reunião de semana passada, mas a reunião do macrosetor aqui, embora não tenha grandes, eu digo em número, mas 3 setores da indústria aqui no Maranhão reuniram-se juntamente com o pessoal de São Paulo, que nos passou um material maravilhoso. É um grupo que está se formando e que o nível de discussão da indústria vai ser elevado de patamar e vai fazer com que a CUT saia mais uma vez na dianteira das discussões quando o assunto for indústria, né? E aí já há até uma indicação de que outros setores, além da indústria, façam esse tipo de coisa, que é para a gente poder passar não só de defensores da classe trabalhadora, mas de discutir em nível maior com empresários da indústria, do comércio, para o desenvolvimento do Brasil. É isso, a base do que foi discutido, que vai ser mandado para o Congresso Nacional da CUT, vai nessa linha também de união e reconstrução, porque a gente também precisa reconstruir o movimento da classe trabalhadora dentro da CUT. Obrigado. Obrigada, Manuel, Will. Eu vou aproveitar aqui. Estão me ouvindo? Oi. Sim. Só antes de te passar, eu queria dizer que, como é novidade das últimas semanas, às vezes a gente acaba esquecendo de falar aqui. Nós também estamos com o Quarta Sindical na TV comunitária, reprisa o programa toda quarta-feira às 8 horas da noite. Então, se você perdeu, não conseguiu ver agora aqui ao vivo, entre nas redes e também na TV comunitária, canal 5 da NET, que está sendo reproduzido o Quarta Sindical lá. Obrigado, Ana. Valeu, deixa eu ler aqui alguns comentários. Júlia Maria Moraes deixa o seu bom dia, Jonas Braz também. Ângela Vieira Liboni, bom dia a todos e todas. Parabéns, Márcio Killer, por dar continuidade a esse excelente trabalho. Júlia Maria Moraes, parabéns pelo trabalho dos reeleitos nos congressos. Vamos unificar sempre a luta dos trabalhadores para visualizar um mundo melhor para a classe. Elia Jordão deixa um bom dia também. Rogéria Costa de Souza, olá, parabéns pela organização do congresso. O Jonas Braz, parabéns aos presidentes reeleitos, sucessos na gestão. A Patrícia Gimenez também deixa seu bom dia. A Tatiana Tenório, CEB Bancários Campo Mourão, também deixa aqui seu bom dia. Silvane Vanelli, bom dia, companheiros, parabéns pela organização do Secutes. Leonice Matos também deixa o seu parabéns. Somos todos Cismar também. Zora Bas, Cláudio Luiz, temos um desafio enorme com as novas profissões que ainda não estão organizadas dentro da área da tecnologia. Jonas Braz coloca aqui: a Copel é nossa, essa é a nossa luta do momento. Ney Betim, bom dia, Sintecom Paraná, parabéns à nova diretoria da CUT Paraná e aos envolvidos. A Pedrina também deixa aqui o seu registro. Solange Rodrigues, do CUT Maranhão, parabéns a todos, vamos à luta. A Pedrina, Ratinho não é dono da Copel, não a privatização da nossa Copel, fora desgoverno do rato, já a justiça feita. Luiz Rosa, parabéns, Márcio Killer, pela reeleição e pelo belo evento do Congresso da CUT. Adalberto Prado, bom dia, Quarta Sindical. Aninha, parabéns, Márcio, pela confiança que você conquistou com muito trabalho a reeleição na presidência da CUT Paraná. E a Sheila Marise Toledo Pereira também deixa seu bom dia. Valeu, gente que está comentando, continuem comentando, colocando de onde vocês falam. E eu vou passar aqui, a gente já está quase indo para o nosso encerramento, para dar o horário aqui direitinho, também para encaixar ali na grade horária da TV comunitária, mas eu queria ouvir um pouquinho do Will e do Manuel, e também, se mais quiser dar o seu pitaco depois, sobre como vai ser a relação de vocês com os governos estaduais e também aí falar um pouquinho sobre relação com o governo Lula, né? Como a gente disse no início do programa, a gente passa por um governo Bolsonaro, a gente passa pela pandemia e toda a dificuldade aí de mobilização e organização, né, que os sindicatos tiveram nesse momento. Eu acompanhei aqui o esforço do Márcio
pela CUT Paraná, de conseguir fazer um conselho, né, Márcio, aqui no Paraná, para acompanhar os efeitos da pandemia, e demorou muito para que o governo do Paraná ouvisse, dialogasse, sentasse na mesa para construir. Então, aqui a gente tem já uma marca, né, do governo Ratinho Júnior de não dialogar, talvez tenha sido o governador que menos dialogou com os sindicatos e classe trabalhadora, então tem bastante dificuldade, se aproveitou bastante da não mobilização dos sindicatos na pandemia para tratorar, passar um monte de coisa, de ataques aos trabalhadores. Então, eu queria ouvir de vocês também, Will e Manuel, como é que a gente agora inaugura uma nova conjuntura, vamos para a rua, né? Voltamos aos eventos presenciais, querendo ou não, tem mais força nisso, né? Como é que vocês vão costurar aí esse diálogo com os governos estaduais? Vou passar para você, Will, e depois Manuel. Olha, Carolina Caldas, na verdade, aqui no estado do Ceará, a gente vem de um governo de continuidade. Nós temos o governo Camilo e governo Camilo 1 e 2, né? E agora nós estamos iniciando com o governo Eumano de Freitas, governo do Partido dos Trabalhadores. E a relação também nós tínhamos muito positiva com o ex-governador Cid Gomes, né? Que é uma relação muito diferenciada do que é a figura do Ciro Gomes. Todo mundo aqui deve conhecer a figura como é do Ciro Gomes, enfim. Mas a relação do governo com o irmão, do governo do irmão dele, do Cid Gomes, era um governo de muito diálogo com os movimentos sociais, com o movimento sindical, da mesma forma também 1 e 2 do Camilo, da mesma forma tem sido esse diálogo com os movimentos sociais. Quando você olha para o governo Eumano, por exemplo, estamos falando dos 7 primeiros meses do governo Eumano, né? E ele colocou aí 2 marcas muito importantes. A primeira foi um desafio no que diz respeito ao Ceará sem fome, né? Onde ele está dialogando não só aqui na capital, como também na região metropolitana e em todo o interior do estado do Ceará, fazendo com que cozinhas populares, né, possam aí dar a sua contribuição. Mas muito mais do que isso, fazendo com que o pequeno comércio ali de um determinado bairro, comunidade, localidade, como queira chamar, possa também vender o seu produto, né, para a cozinha popular e a cozinha popular poder aí contribuir diariamente com 100 refeições. E isso, até o último número que eu acabei pegando, basicamente, nós tínhamos aí para mais de 100 construções de cozinhas populares aqui no estado do Ceará. Então, foi uma aposta que o governador e a CUT compreende que foi acertada a criação desse programa do Ceará Sem Fome, onde dialoga com aquilo que mais é necessário nesse momento, que é zerar, aniquilar com a fome do nosso estado, isso concatenado com o governo federal, haja visto uma das primeiras medidas do governo Lula. O segundo ponto que a CUT avalia de maneira muito positiva foi a questão do PPA, que o próprio governador, juntamente com o conjunto dos seus secretários, visita as regiões do estado do Ceará. Foi quanto campanha, né, pedir lá o voto, e foi necessário, volta agora, né, para dividindo Fortaleza em 12 regiões, tá? E também visitando a região metropolitana e visitando as regiões do estado do Ceará, e discutindo assim o PPA, que é um programa, nada mais, nada menos, que o próprio governador faz a escuta daquilo que é mais necessário no que diz respeito ao bairro, no que diz respeito ao distrito, à localidade, enfim. Então, são esses 2 programas que ficou marcado nesses primeiros 7 meses do governo Eumano de Freitas, aqui do estado do Ceará, que foi eleito em primeiro turno e fez com que pudesse a bancada do PT, a bancada do Partido dos Trabalhadores, pudesse dobrar, né, o número de representantes na Assembleia Legislativa. O governo Eumano, por exemplo, dos 43 deputados estaduais aqui do estado do Ceará, o governo Eumano tem o apoio de 41.
ou seja, tem uma base muito sólida para poder aí fazer, dar continuidade, melhor dizendo, né, a transformação feita pelo governo Camilo Santana. E o Camilo teve, durante a sua gestão, né, governo Temer e o governo Bolsonaro, ou seja, muito difícil para governar, mas mesmo assim, o Camilo, aqui no estado do Ceará, conseguiu caminhar na contramão daquilo que o Temer e o Bolsonaro pregavam no país, gerando emprego, né, construindo políticas públicas com um olhar somente aqui para o estado do Ceará. Isso foi muito importante. O governo Eumano não, está assumindo e tem um governo federal, que é o terceiro mandato do presidente Lula, ou seja, terá, vamos compreender, né, mais facilidade para poder dialogar e para poder implementar aqui no estado do Ceará com muito mais veemência no que diz respeito às políticas públicas para aqueles que mais precisam. E também dialogar com o movimento sindical, com os movimentos sociais é fundamental, e a gente sabe que o governador Eumano tem a capacidade, né, tem a clareza, a solidariedade, né, de dialogar com essas organizações que é tão importante. Ele que já foi, por exemplo, advogado do MST, ele que já foi estagiário no Sindicato dos Bancários aqui no estado do Ceará. Portanto, ele conhece, né, essa nossa trajetória, ele conhece esse nosso desenvolvimento que a gente vem com tranquilidade, tocando aqui no estado do Ceará quanto movimento sindical. O governo Lula, nós avaliamos, olhando aqui para o estado do Ceará, o presidente Lula foi votado, Márcio, disparado em todas as 184 cidades aqui do estado do Ceará. Foi, desculpa os companheiros do Paraná, companheirado do Paraná. Isso é bom. É muito prazeroso, gente, é muito gostoso fazer campanha para o Lula aqui do Nordeste. Mandar um lado, né? Mas é muito bom fazer campanha para o presidente Lula aqui na região Nordeste. Por uma simples razão, é uma questão de gratidão e uma questão de reconhecimento das políticas públicas que o presidente Lula, né, implementou e implementa no nosso país. É uma questão de gratidão. O que nós, nordestinos, né, queremos não é esmola, e não é o que o governo Lula vem colocando. Nós queremos oportunidades. E é isso que o governo Lula implementa, né, através do seu governo 1, 2 e 3. E os nordestinos passam a abraçar essa oportunidade. Né? Eu até fico muito emocionado, porque a gente vê pessoas nordestinas campeãs em campeonatos de matemática, por exemplo, né? em campeonatos da linguagem portuguesa. Ou seja, isso é muito importante para a gente. Né? Ver hoje a juventude, né, que ora do governo 1 e governo Lula 2 soube aproveitar as oportunidades e fez com que agora, quanto adulto, poder compreender a necessidade de ingressar numa universidade que teve oportunidade lá. Gente, isso é muito prazeroso. Né? O Minha Casa e Minha Vida, que a gente tem regiões aqui que é implementada aqui no estado do Ceará, pessoas que não tinham a sua moradia, hoje tem, Carolina, a sua casa própria, as condições de poder trabalhar, de poder pagar a prestação e dizer que aquela casa ali pertence à companheira, porque uma coisa acertada que o presidente Lula fez foi dizer que a chave da casa está na mão da mulher. A mulher, ela tem as condições, né, de gerenciar uma casa, de ter sua casa, de ter o seu lar, que é fundamental e que é muito importante. Portanto, para nós da região Nordeste, foi fundamental, foi muito importante a vitória do presidente Lula, e a gente passa a ter um olhar, né, que não é o mesmo olhar que nós temos para esse Congresso Nacional que aí está, que tem um centrão lá dentro e que pressiona, né, sobretudo o governo Lula, para tirar as mulheres dos ministérios que elas estão à frente, e nós não podemos aceitar isso de maneira alguma. Temos nordestinos no governo, como o ex-governador Camilo Santana, o ex-governador também
da Bahia, o Rui Costa. Nós temos também, daí do Maranhão, uma figuraça, que eu tenho um apreço muito grande, que é o Flávio Dino. Nós temos o Elton Dias, que está cuidando divinamente bem do programa, a qual ele está à frente, ou seja, nós estamos dando a nossa contribuição, né, fazendo com que o governo Lula possa ter a cara da trabalhadora, a cara daqueles mais precisos. Agora, é um governo em disputa, e nós precisamos ir para as ruas para fazer com que as nossas pautas possam ser atendidas hoje e sempre pelo governo federal. Tá bom, Márcio? Desculpa a minha emoção, é porque... Imagina, Will, dá até uma inveja. Falar do Nordeste, falar do Lula, nos enche de muito prazer. Will, eu que fiz um depoimento pessimista aí falando do governo estadual, nem imaginava, né, que eu viria um relato aí de diálogo com o governo, que isso realmente não tem acontecido há vários anos aqui no Paraná, e você bem sabe qual é a nossa realidade aqui. Manuel, quero te ouvir aí como é que vai ser a relação com os governos estaduais, a perspectiva aí também de diálogo com o governo federal. Bom, para continuar e para começar a conversa, quero dizer que eu, enquanto presidente da CUT, não pautei enquanto CUT, né? Como falei ainda há pouco, nós temos sentado e o diálogo, inclusive isso foi elogiado aqui por Ariovaldo Camargo, que veio recentemente aqui numa visita com o Donizete antes do Congresso, e do próprio Delúbio Soares, que nos fez uma visita aqui quando veio lançar sua revista, né, falando do seu processo todo. A admiração deles era essa: vocês conseguem sentar aqui com as outras centrais? É porque nós fizemos um pacto. O que nos une, sentamos para conversar. O que não une, resolvam quem estiver descontente lá fora e só volte aqui para conversar depois que vocês tiverem resolvido isso. Portanto, nós estamos indo juntos desde o começo do governo. Carlos Brandão, herança de Flávio Dino, pedindo pauta para poder falar das coisas do Maranhão. E até agora nós já fomos enganados 2 vezes, né? Numa pauta em que a gente sabia que o gabinete sabia da reunião e tal, no dia que foi para chegar lá, aí o gabinete disse que não tinha reunião nenhuma marcada. Depois, a próxima já era com o secretário-chefe da Casa Civil. E aí, por mais uma vez, houve uma desculpa e fez com que nós das centrais nos mobilizássemos à toa, porque nós ainda não fomos recebidos pelo governo Brandão. Resultado, a plataforma da classe trabalhadora que nós criamos aqui no Estado, fizemos a discussão igualzinho, foi feito no Nacional, igualzinho nós, eu e o Will e os outros 7 estados do Nordeste, fizemos lá em Recife, organizado pela Escola Nordeste, e está aqui, está guardado, e a gente ainda não conseguiu entregar para poder conversar, porque se entregar papel para eles, isso não vai adiantar, né? Então, nós temos enfrentado uma herança deixada pelo Flávio Dino, que, a meu ver particular, e aí eu tenho isso para poder falar não em nome de CUT, mas eu, Manuel Lage, servidor público federal, enquanto nós fomos com a CONDCEF, que é a Confederação dos Servidores Públicos, bater na porta. Esse moço era deputado federal, à época de Fernando Henrique, e aí fomos lá, naquela maratona que se faz de bater de gabinete em gabinete, pedindo voto para uma coisa que é para proteger os trabalhadores. Este moço, hoje governador, nos recebeu, ouviu, precisamos que o senhor não vote nisso, porque é prejudicial desse jeito, e ele simplesmente disse: esta pauta não me interessa, obrigado pela visita de vocês. Aí, esse é o governador que está aqui. Então, nós precisamos voltar a marcar com esse governo, nós precisamos dizer que tem uma questão que uma outra central sindical que tem na sua base vigias e atendentes, pessoas que trabalham em escola, estão ameaçados de perder o emprego, porque o governo resolveu fazer uma medida
que demite todo mundo que estava lá e eram contratados por empresas, e a partir de agora o novo modelo é mande seu currículo para cá. Assim, não à toa, né? É um tipo de trabalho precarizado. E aí nós estamos tentando dialogar, a categoria tem feito paralisação, tem feito súplica, não só ao seu sindicato, mas faz a central a eles ligada, que chega para nós e nós nos unimos para poder tentar mudar isso aí. E esse modelo de contrato com o trabalhador aí, isso é trabalho intermitente, isso é trabalho da forma mais precária que possa existir, né? Como é que um governo do Estado contrata trabalhadores assim, no avulso, né? Fora aqueles que, depois dessa demissão, não conseguem voltar a trabalhar naquele posto que estava lá. E isso é uma disputa que nós estamos enfrentando, e soma-se a isso, a luta no campo tem sido devastadora. Tem espaços no Maranhão que estão sendo disputados na bala. Pessoas que já moram uma vida no seu território estão sendo expulsos porque, quando espantam, estão passando os tratores com os correntões, acabando com a mata nativa, acabando com a residência de quem mora já há muito tempo ali, e isso causa um clima de insegurança muito grande, né? E isso não só em comunidades civis, a área indígena também chega a ser afetada por isso. Então, é uma outra reclamação que a gente tem para poder fazer, né? Fora que, desde Carnaval, passando pelo São João, o modelo implementado para a cultura não é um de valorização assim, do trabalhador. Isso nos dói, né? Porque a cultura, de certa forma, termina sendo levada ao povo, mas a forma de contratação desses trabalhadores da cultura é que não tem sido um modelo que a gente considere justo, né? E isso, junta com uma taxa de desemprego que a gente precisa melhorar aqui, porque só viabilizar empregos temporários e que beneficiem a renda, a gente sabe que é uma política também implementada pelo governo Lula. A gente precisa diminuir o desemprego, precisa trabalhar essa coisa do empreendedorismo, mas quando isso é exagerado, isso foge um pouco daquilo que a gente tende a entender como o governo Lula no Brasil todo já conseguiu fazer, que é diminuir a taxa do desemprego, né? E recentemente, essa semana mesmo, na segunda, teve uma reunião do Conselho Estadual de Saúde em que tivemos que analisar uma medida tocada pelo governo Brandão sobre o SUS, uma medida que não vai de acordo com os princípios do SUS, né? Então assim, se o Will tinha muito a falar sobre o governo do PT, e aí eu parabenizo, nós aqui só conseguimos ter um vice-governador do PT, e que a gente não consegue assim esse espaço e esse diálogo para poder conversar melhor. Então fica mais difícil, né? E já se vê que essa influência do governo do Estado tem atingido as conversas, as notícias de que está interferindo bastante para a disputa do governo do município de São Luís, que é a capital, já para o ano que vem. Portanto, quando é para disputar poder, o governo tem muita disposição, mas quando é para beneficiar trabalhadores, está deixando a desejar, e faz com que nós, defensores da classe trabalhadora, através das centrais e dos sindicatos, nos mexamos e façamos com que eles nos chamem para conversar, nos aceitem, né? Porque bater na porta nós estamos batendo, agora está faltando entrar e sentar para conversar. Legal. É isso. Manuel Will, eu sabia que não ia ser diferente. Colocar 3 presidentes da CUT aqui no programa, era certeza que o horário ia extrapolar. Já estamos extrapolados aqui no nosso horário, mas eu não posso te dizer, e vamos fazer essas considerações nos outros programas, que vocês têm uma relação aí no Nordeste que é 180 graus diferente do que é aqui no Paraná. Nossas dificuldades aqui com o governo Ratinho Júnior são enormes, é um entreguista, quer entregar o patrimônio dos trabalhadores, das trabalhadoras paranaenses, quer entregar Copel, quer entregar Sanepar,
faz uma política de desmonte do Estado aqui, não atendendo aos servidores públicos, enfim. Também poderia, assim como vocês, ficar aqui discorrendo diversos problemas, mas nós vamos ter oportunidade. Então, rapidamente, queria que vocês fizessem suas considerações finais e, nessas considerações finais, falassem um pouquinho aí das expectativas para o nosso 14º Concute, que se avizinha aí, tá bom? Então, como o Manuel fechou, eu começo com o Will, depois passo para você, Manuel. Bom, Márcio, a nossa expectativa para o Congresso Nacional, vou começar por aqui, tá? A nossa expectativa para o Congresso Nacional, de fato, é podermos fazer um bom debate, né? Como incluir, né, a juventude, quais são os desafios para esses novos, né, desafios que estão no mundo do trabalho, né? Novos, vamos dizer assim, a gente pegar novas atividades que estão no mundo do trabalho, como que a gente consegue inserir, né, isso. O debate, um outro desafio que a gente espera muito é muita unidade entre as centrais sindicais, algo que acontece a nível nacional, mas a nível de Estado, menino, é chute na canela até dizer chega. Então, a gente precisa, mais do que nunca, muita unidade a nível nacional, mas unidade também nos estados, para que nós possamos, no horizonte, né, olhar para as vitórias das bandeiras da classe trabalhadora. Nesse sentido, né, que a gente espera esse Congresso Nacional, a reeleição do companheiro Sérgio Nobre, metalúrgico, né, que hoje nos lidera, né, e sabemos perfeitamente que ele fez um excelente trabalho na CUT, né? Tinham rumores aí de que ele ia para novos desafios, enfim, mas continua como nosso candidato à reeleição na Central Única dos Trabalhadores. Então, é por tudo isso que a gente espera um ótimo Congresso Nacional com muitas boas discussões. Nós tivemos aqui no estado de Ceará a construção da nova direção da CUT bem anterior ao Congresso, priorizando assim o debate. Acredito que a CUT Nacional também está fazendo dessa mesma maneira, que deu certo, que é a construção da nova direção antecipando ao Congresso, para que em outubro a gente possa ter um Congresso com os debates cada vez mais rico, cada vez mais participativo, né, das regiões, dos homens, das mulheres, de luta, que irão estar realizando o nosso 14º Congresso da CUT Nacional, que certamente será em São Paulo, e é um congresso bastante desafiador, né? Até porque nós temos novidades no mundo do trabalho, como o trabalhador de aplicativo, por exemplo, como os trabalhadores que, ora, estão aderindo às novas atividades. A novidade que eu acredito que seja a número 1 é o trabalhador em home office, por exemplo, né? Então, isso existe, é uma realidade em vários estados, em várias categorias da nossa base sindical, né? Como que a gente consegue ver os direitos desses trabalhadores que estão trabalhando em home office, por exemplo, né? Quem paga a energia dele, por exemplo, né? Como é que fica a questão da alimentação dele? Como fica a questão da jornada de trabalho? A qualquer momento a empresa pode estar chamando esse trabalhador num domingo, num sábado, num feriado, à noite, madrugada, enfim. Como fica isso? Então, esses desafios, a CUT ela tem por obrigação, né, de pautar, até porque não é pouca coisa, mas a CUT ela é a maior central sindical do país. É quem lidera, é quem é protagonista no que diz respeito aos movimentos de rua, no que diz respeito até nos processos de negociações durante a pandemia, né? A CUT ela conseguiu colocar na pauta, né, muitas atividades que naquele momento estavam saindo trabalhadores home office, outros estavam em casa, porque a atividade não resolveria através de home office, por exemplo, mas a CUT ela foi protagonista em proteger os direitos da classe trabalhadora naquele momento.
Então, é por tudo isso que a gente espera que o Congresso Nacional seja um congresso tranquilo, com muitos debates, e que nós possamos voltar do estado de São Paulo com muitas respostas, porque perguntas, desafios, certamente nós teremos para debater no 14º Congresso da CUT Nacional. Eu queria finalizar dizendo da alegria imensa de estar com vocês três, a Carolina Caldas, ao nosso companheiro Márcio, ao nosso companheiro Manuel, e dizer que aqui do Estado de Ceará estamos sempre à disposição para atender a cada um de vocês, e quando vocês estiverem algum dia, enfim, estiver na agenda, visitar a terrinha, o nosso querido Ceará, aqui não está geladinho não está nevando não, mas pode ter certeza que tem um camarão belíssimo aqui, Carolina, Márcio. O Manuel lá já é da região, já sabe como é o nosso calorzinho, mas sinta-se convidados, tá bom? Um beijo no coração e estamos juntos, tá bom? Obrigado. Estamos juntos aqui, estamos firme e forte na luta. Legal, Will. Passo para você, Manuel, também para suas considerações finais e expectativas aí com relação ao nosso 14º Concute. Obrigado, Márcio. Ana Carolina, Will, e todos que nos assistem. Depois que nós vimos a CLT ser rasgada, cabe a nós, em cada uma dessas reeleições, em cada uma dessas novas direções da CUT, desses secuts que estão acontecendo, tomar a mão, aí eu uso a palavra que o Will falou, protagonismo, de refazer, de juntar esses cacos, esses pedaços de papel da CLT rasgada, para que a gente possa apontar para a classe trabalhadora um novo rumo do que é e do que está se arrumando no mundo do trabalho. Empresários, industriais, de todos os ramos, de todos os setores da economia, nos colocam um desafio muito grande, né? Nós precisamos sentar com eles e sentar com o governo para poder alinhar de que forma a gente precisa proteger o trabalhador. E depois desse congresso, as pautas que nós tivemos, as pautas que nós vamos levar para o Congresso Nacional da CUT, faz com que a nossa responsabilidade somente seja juntada em um Congresso Nacional e faça com que nós saiamos de lá para os nossos estados com essa nova agenda, a nova agenda da CUT Brasil e CUT de cada estado, para que os trabalhadores possam ver que nós estamos ainda na vanguarda do movimento sindical, mantendo a CUT como 5ª maior central do mundo, do planeta Terra, e fazer com que a CUT ainda seja a maior do Brasil e da América Latina. Fazer com que os trabalhadores se sintam pertencidos e representados pela CUT, nos vai elevar a um patamar que outrora tivemos, né? Ser a maior, hoje em dia, é um desafio a mais. Nós precisamos fazer usar uma palavra em inglês que define bem, fazer este upgrade do que nós estamos vivendo hoje, as duras penas para manter este título da CUT e fazer com que os trabalhadores ainda acreditem que ser representados por um sindicato e por uma central sindical é a solução para isso. E aí, no Maranhão, eu ia convidar para ir para os Lençóis, mas assim, os Lençóis ficam tão entre o Maranhão e o Ceará, né, que assim, a gente podia até marcar um encontro mesmo para poder ir lá, né? Mas eu acho que tem um outro encontro que vai fazer com que a gente possa. Eu estou indo dia 13, depois do almoço aqui, depois do meio-dia, saem os 85 ônibus, e parece que vai arredondar para 100 os ônibus do Maranhão para a Marcha das Margaridas. Portanto, se é que nós vamos nos encontrar para comemorar esta reeleição, pode ser que seja em Brasília, na Marcha das Margaridas. Vamos à luta, meus companheiros. Legal. Grande abraço. Legal, muito obrigado a vocês. Carolina e Márcio, eu só queria 10 segundos para fazer um registro, rapidamente, prometo, tá? Por gentileza. Rapidamente. É porque nós tivemos o nosso congresso aqui nos dias 29 e 30, certo? E no dia 29 à noite, nós tivemos a nossa noite cultural, que foi os nossos
que nós comemoramos os 40 anos da CUT. E nós tivemos um show belíssimo, e a gente recomenda, tá? Que foi do Silvério Pereira, tributo a Belchior, foi belíssimo. A quadra do Sindicato dos Bancários ficou muita gente do lado de fora, tá? E a gente queria dizer assim, gente, é um show fantástico. E a gente conhece o cantor, o compositor que foi Belchior, porque participou de vários 1º de maio nosso, e eu queria fazer esse registro, porque foi um presentaço que a classe trabalhadora do Estado do Ceará recebeu da CUT Ceará. Tá bom? Obrigado. Legal. Obrigado. Legal. Pessoal, bom, vocês viram que hoje nós extrapolamos mesmo, né? Então, queria agradecer a todas e todos, dizer que nós vamos, de forma editada, às 20 horas, tem o reprise na TV comunitária e nas redes, né, de quem nos acompanha. Eu acredito que aí nas páginas também da CUT Ceará, da CUT Maranhão, nós vamos ter no Facebook a retransmissão, né? Então, deixo um grande abraço, nos vemos aí nas lutas e nos encontramos no Congresso Nacional da CUT. Dito isso, quero agradecer às mais de 40 entidades que retransmitem semanalmente o Quarta Sindical, agradecer ao Lucas Botelho, que faz a nossa produção, agradecer ao Gibran Mendes, nosso jornalista aqui na CUT Paraná, deixar um grande abraço e um agradecimento todo especial ao Vandré Alexandre, que era nosso secretário de comunicação e que agora dá lugar ao novo secretário de comunicação da CUT Paraná, o Daniel Matoso, que vai estar conosco daqui para frente na produção aí do Quarta Sindical. Ao Caio Martins, que fica nos compartilhamentos, a minha companheira de todas as quartas-feiras, por mais de 160 programas, Ana Carolina Caldas, e ao Pedro Carrano, que junto comigo divide a coordenação do Quarta Sindical. Um grande abraço e nos vemos no Quarta Sindical da semana que vem com mais um tema do mundo do trabalho. Grande abraço a todas e todos. Nos vemos na quarta-feira da semana que vem. Lucas. Tchau, tchau.